Fala, imigrantes! Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Sejam todos bem-vindos, afinal de contas, todo imigrante tem valor em qualquer lugar do mundo. Pessoal, hoje nós estamos aqui no nosso 6º episódio do nosso podcast que se chama ImigraCast. E tenho uma alegria e o prazer de estar conversando com a Silvia Gaspari, que nós nos conhecemos dias atrás, e ela vai contar um pouquinho aqui da sua história. Mas editor, roda a vinheta. Pois é, meus amigos, como eu disse, hoje eu estou aqui com a Silvia Gaspari. É muito prazer estar contigo, Silvia. Se apresenta aí pro pessoal. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos no Max Hostel, aqui na praia de Faro, né? Faro é a capital do Algarve, um lugar belíssimo, um banhado, uma fauna biológica, assim, imperdível. Vocês vão adorar esse lugar. E eu tive o prazer de conhecer Maurício na rodoviária. Eu estava indo a Sevilha. Os traslados de ônibus municipal ou internacional saem daqui, custam muito barato e vale a pena vocês conhecerem esse local. E vale a pena eu estar aqui contando tudo isso para vocês através do Maurício. Sejam bem-vindos! Pessoal, olha só que interessante. Nós nos conhecemos dias atrás, enquanto nós estávamos também levando o Henrique na rodoviária, que o Henrique ele ia para Las Palmas e a Silvia foi passear em Sevilha. A Silvia, o nosso podcast, pessoal, também vai ser diferenciado no sentido assim, nós sempre trabalhamos a ideia dos imigrantes, ok? A Silvia, no particular, ela não está morando, ela não é imigrante em Portugal, mas hoje o nosso podcast vai ter uma visão, um olhar de uma viajante brasileira em terras portuguesas e nesse caso aqui em Faro, como ela já disse. Ô Silvia, conta um pouquinho pra gente o que você fazia ou faz lá em São Paulo? Eu sou aposentada, trabalhei no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e em 2019 eu me aposentei, né? Então, na sequência, eu abri uma cafeteria, era no bairro do Jacaré e por razões de pandemia e também divergências que eu enfrentei, né? No período em que ela ficou aberta, ela fechou e eu incrementei a minha grife para fazer tortas e doces e bolos e guloseimas com a grife Chocolates. Então hoje em dia, Maurício, eu faço guloseimas, né? Não tão deliciosas como eu encontrei aqui. Olha a recepção da Silvia aqui pro nosso dia de hoje, pessoal. O carinho, né, para receber Maurício, para a gente tomar um café da manhã, conversar um pouquinho sobre esse passeio que começou dia 7 de abril. Eu fiz um cruzeiro pela MSC e nós saímos de Santos, Rio de Janeiro, Las Palmas, Tenerife, Cádiz, Lisboa, conheci bastante de Lisboa, Noruega, Copenhague e terminou em Kiel, na Alemanha, no dia 1º de maio. Então de lá a opção foi fazer um passeio para descansar desse cruzeiro. Para descansar, pessoal. A desculpa para descansar do cruzeiro. E eu queria muito conhecer Sevilha, né? Mas na verdade a surpresa foi encontrar, a hora que eu abri o mapa para procurar Sevilha, eu encontrei um aviãozinho do lado. Eu falei, que aviãozinho é esse? Era Faro. Então eu me encantei, eu comecei a abrir, pesquisar, ler. Eu sou muito curiosa no quesito educação, né? Eu estudo muito, eu gosto de estudar. E aí foi uma surpresa. Eu cheguei aqui e fiquei encantada com o local. Esse banhado é um ecossistema imperdível. Até mergulho, que eu gosto de fazer mergulho, eu fiquei com a vontadezinha de cair nessa água aí, porque ela é transparente. Ah, que legal. Pessoal, como você já acompanha os nossos vídeos do nosso canal, eu costumo fazer muitas vezes, Silvia, no pôr do sol.
Conforme você vai conhecer melhor agora o nosso canal e os vídeos, você vai ver que geralmente eu tô lá na praia de Quarteira, Vila Moura e sempre o pôr do sol. Só que quando a Silvia me mostrou algumas fotos, pessoal, aqui de onde ela está hospedada e também com essa paisagem aqui, eu falei, nossa, Silvia, vamos marcar para fazer o nascer do sol. Eu acordei 4 horas, me arrumei, na verdade eu já fui dormir 2 horas. Uma porque eu estudo e eu tenho outras coisas também, e aí eu acabei indo dormir 2 horas ontem, geralmente eu vou mais. E já com esse compromisso de 4 horas, já tocou o despertador, eu já vim correndo, porque, pessoal, não poderia deixar de ver esse nascer do sol lindo. Olha, que lindo, é demais e lindo. Então é isso aí. Olha só que interessante, pessoal, conhecendo a história da Silvia, e a gente vai comendo aqui, pessoal, hoje, a gente até comentou antes, tá parecendo coisa de televisão. Lembra de um canal que as pessoas batem papo e já tem ali alguém tomando um café da manhã? A Silvia proporcionou esse momento aqui pra gente. Enquanto a gente vai comendo, hoje esse podcast está todo diferente. Nós vamos trabalhar a ideia ou ver Portugal com o olhar de uma viajante e também tomando um café da manhã aqui com esse nascer do sol maravilhoso. Ô Silvia, mas assim, como que foi essa decisão ou essa escolha para fazer esse turismo, esse cruzeiro. Esse cruzeiro, como que foi assim para você? Por que essa decisão? Você comentou aquele dia que a gente conversou na rodoviária que teve alguma coisa que você comprava, não era isso? E Sim. Explica um pouquinho pra gente aí, pra gente entender esse projeto. No Brasil tem uma empresa, um clube de férias, chama-se RDC Viagens. E eu sou assinante desse clube desde 2004. Então todas as diárias que eu pago, as mensalidades que eu pago me proporcionam diárias. E como eu sempre viajava, tinha crédito, viajava. Como eu acumulei 35 diárias e eu não viajei por causa da pandemia, quando os meus amigos, o Marco Costa, a dona Marli Pirani, o seu Antônio, a Ieda, me falaram, vamos viajar, porque eles compraram esse passeio em 2019, eu fui consultar o meu crédito e eu tinha 35 diárias. Que legal. Então a empresa usou 33 diárias para pagar a minha cabine do navio. Aí eu não tinha o que fazer. Não tinha, foi forçada, né, a fazer esse passeio. Fui forçada a fazer o passeio, mas assim, um forçado de muita gratidão, porque eu acho que dos investimentos que a gente faz no Brasil ou no dia a dia, né, paga imposto de renda, paga IPVA, paga IPTU. Então eu decidi que eu tinha que pagar alguma coisa relacionada a férias. Legal. E a turismo, porque é um momento cultural imprescindível na vida das pessoas. As pessoas falam assim, você gosta de entrar em museu, você gosta de entrar em igreja, mas quantos anos tem aquilo? Quem que foi o artesão que fez aquele mosaico aqui em Faro, na Cidade Velha? Eu encontrei um tabuleiro de 8x4 de um mosaico romano do deus do mar. Então, assim, como que o artista escolheu a cor? Através de pequenos pedacinhos, Maurício, de pedra para montar aquilo, para deixar isso gravado para a história. E que privilégio poder ver todas essas belezas. Agora, a beleza natural, gente, é indiscutível, né? Ô Silvia, mas você comentando assim, explica só um pouquinho pra gente então. Fala de novo o nome da empresa, de repente ela pode até se tornar uma parceira do nosso canal. É verdade. Como que é o nome da empresa mesmo? RDC Viagens. RDC Viagens. Olha, canal Imigrantes de Valor, sejam muito bem-vindos aí conosco. E nós agradecemos aí a oportunidade também junto com a Silvia. Agora você comentou que fazia um investimento, pagava uma parcela mensal. Sim. Como que é isso? Quanto é isso? E o que ela beneficia? Você paga essa mensalidade por quê? Qual que era o objetivo? Quanto e qual o objetivo? Na verdade é um título de férias que dá direito a 7 diárias. A mensalidade hoje no Brasil mais ou menos é de 237, 238 reais. E o título dá direito a 7 diárias. Só que eu tenho 3 títulos.
Ok. Então, por ano, eu tenho 21 dias que eu posso viajar. Certo. Que interessante. Então, é um investimento que eu optei fazer e que na verdade, assim, como eles têm credenciais no mundo inteiro, eu posso escolher tanto vir para a Europa, como ir para a Argentina, como ir para os Estados Unidos. Eles têm hotéis cadastrados no mundo inteiro. Que legal. Então, o hotel de Hamburgo, por exemplo, terminou o passeio em Kiel, na Alemanha. O hotel de Hamburgo também foi pago com diárias que eu tinha de crédito. Que bom, isso é muito interessante. Saber disso e conhecer mais uma forma de poder usar esse recurso. É como você falou, é um investimento e agora numa oportunidade interessante e necessária, provavelmente, da vida, você aproveitou essa oportunidade, Sim, né? sim. E mesmo que eu não use para diárias de hotel, se eu tiver um crédito e preferir comprar um bilhete aéreo, eles usam esse dinheiro para pagar o bilhete que aéreo. legal. Ah, eu tô com dificuldade e não vou viajar, tenho um crédito. Posso abater das próximas parcelas e ficar quites com a RDC? Com esse crédito passado, abate as próximas parcelas e eu fico 4 meses sem pagar. Tá bom, pode. Então eles são muito flexíveis com isso e é uma empresa que eu sou assim bem suspeita de falar da qualidade E dele. isso é importante, pessoal, essa questão da confiança. E aí é aquilo, a propaganda boca a boca. Quando o cliente fica satisfeito com o trabalho, ele com certeza vai divulgar positivamente e o resultado é bom. E é melhor dessa forma do que a propaganda negativa, quando a empresa também falha com o consumidor. Tanto que, Silvia, tem surgido oportunidades, nós temos um grupo no WhatsApp e a gente procura ajudar muitas pessoas. E as pessoas sempre têm pedido passagens, têm pedido assessoria, que até então o nosso canal foi sempre para mostrar a realidade de Portugal, a vida do imigrante e ajudar de várias formas, através também do WhatsApp, mas acabou surgindo outras necessidades e outra forma também de ajudar a família imigrante de valor. E quando a gente se conheceu, eu achei interessante também a sua história, porque assim, todo o seu histórico de vida hoje te trouxe aqui. Olhando dessa forma também, quando você olha para Portugal agora, inclusive as cidades que você veio, uma mulher muito experiente, né, estudada como você diz, e também agora essa questão de empreendedora. Sim, sou. Como que você olha e como que você vê se você vê uma oportunidade, você que agora andou por aqui, conheceu muitos lugares fisicamente, como que você vê essa questão? Você chegou a analisar ou pensar alguma coisa de poder empreender aqui em Portugal? É tentadora essa proposta, Maurício, porque coisas do nosso cardápio do Brasil, o Brasil é continental, nós temos cozinhas variadas, né? Indianas, italianas, japonesas. Ontem mesmo eu almocei no restaurante mexicano. Eu vi as fotos. Na cidade de Olhão. Então, assim, mesmo no navio, né? A comida que é servida, né, aqui no continente europeu, para mim, que sou descendente de italiano, falta aquele tempero italiano de casa, né? Tanto é que nos primeiros dias que eu cheguei aqui no hostel, eu fiz uma macarronada e coloquei a foto, né? Os meus amigos, mas aonde é que você encontrou uma cozinha para fazer esse macarrão? Eu quero um desse. Verdade, a foto estava muito bonita, pessoal. Quem comeu deu muita sorte, foi muito bem beneficiado, mas muito bonito mesmo. Eu acho que empreender é uma questão tentadora, tem que fazer um estudo de mercado, você tem que conhecer o cliente. Eu percebi aqui que tem muitos estrangeiros, você obrigatoriamente tem que ter 2 línguas. Isso, a gente comenta isso constante, Silvia, no nosso canal e no grupo do WhatsApp. Quem tem oportunidade, estuda o inglês, é muito importante, não é isso? Muito, muito. Infelizmente, o nosso país não tem essa cultura de os brasileiros aprenderem normalmente um novo idioma, porque lá no Brasil é mais para quê? Para emprego, não é um inglês para o dia a dia, porque aqui você observou,
todas as pessoas falam português. São pouquíssimos os portugueses que não falam inglês, melhor dizendo. Sim, né? sim. E o nosso país, nem o Estado, nem as escolas e nem mesmo as famílias incentivar desde criança o idioma inglês. Eu tenho bastante desenvoltura também com o italiano, mas aqui no hostel tem muitos turistas alemães e do pessoal do norte da Inglaterra, Copenhague, Dinamarca, lugares por onde eu passei que foi absolutamente necessário falar com eles em inglês, o tempo todo falando inglês, fazendo brincadeiras, se explicando. Todo mundo queria saber que dia que eu cheguei, como que eu cheguei até Faro, tudo explicando em inglês. Pois é, isso é muito interessante, Silvia. A gente comenta constantemente essa necessidade do inglês. E você falou uma coisa interessante, Silvia, também assim, o fato de querer empreender no país. Você comentou no sentido assim também de conhecer o nicho, conhecer o local, conhecer Sim. o cliente. Inclusive ontem no nosso grupo do WhatsApp fizeram essa pergunta. Só que o rapaz fez essa pergunta de empreender e olha só, ele falou de abrir um negócio para pet, de fazer um negócio para manutenção, fazer um negócio para reforma de imóveis. Então assim, eram nichos diferentes. Sim. E aí foi o que eu respondi justamente o que você falou. É necessário estar aqui, conhecer o público, saber o tipo de mercado que realmente quer, porque a pessoa fez uma pergunta com 4 ou 5 nichos diversos, isso complica, não é isso também? Complica, você tem que ter um foco. Tá, fica tranquilo. Daqui a pouco a gente volta. Aí você pode iniciar nessa hora que você quiser falar. É isso, você precisa ter um foco. Pode iniciar sua fala, foi bem no início mesmo, fica tranquilo. Você precisa ter um foco. No meu segmento é gastronomia, tortas, doces ou salgadas, tortilhas, também é possível fazer brownie, pode fazer um mini cake, né? Que são a tendência no mercado da confeitaria é fazer pequenos, né? Com sabor para dividir em 4, para uma pessoa levar e comer. Então, assim, você tem que estar aqui para ter esse feeling, né? Se você é mecânico, você vai procurar andar em locais onde tem oficinas, né? Aqui na região que é hoteleira, é praia, o quesito comida é top. Quem quiser vir, tanto para ser garçom, como para empreender, como para conhecer o mercado, se é possível ou não, dá para a gente, sabe, tirar uma boa ideia. Tem que ficar aqui pelo menos, eu acho que uns 15, 20 dias, né? As diárias de um hostel é bem mais em conta do que um hotel, então você tem condições de fazer essa análise em loco. Isso. Né? E ter uma empresa de publicidade que também vai te ajudar a rastrear o teu contorno. Às vezes você está oferecendo um produto que está lotado no redor. Também, bem lembrado isso aí que você falou, verdade. Então você tem que fazer o diferente. Então assim, não adianta fazer um bolo. Você tem que fazer um bolo com recheio diferente, com uma ganache diferente. Tem que usar tudo produto de primeira qualidade, porque aqui a qualidade é palavra de ordem. É verdade. Né? Até então, porque é questão europeia, né? Muitos europeus aqui. Então, como você disse, se você fazer só um bolo é uma coisa. Agora, se você conseguir diferenciar nesse público ainda, nossa. Sim. Eu acho que a pessoa que está interessada em vir para cá e empreender, no meu segmento da gastronomia tem campo, em todos os segmentos tem, mas você tem que fazer uma pesquisa de mercado antecipada, conhecer o público que você quer alcançar, qual a faixa de idade, qual o nível econômico, né? Se o seu produto vai custar 3 euros ou se o seu produto vai custar 12, né? Então assim, eu cheguei a pagar o antipasto, um suco, uma água por 12 euros, mas
esses dias, ontem, eu fui tomar café com a Paula, eu paguei R$ 4,50 uma tostada com queijo. São 2 fatias de pão, só que o pão, eles não cortam o pão assim, eles cortam o pão assim. Então, era uma tostada, Maurício, desse tamanho, R$ 4,50. Eu levei, acho que uns 20 minutos para comer aquilo, sabe? Então, às vezes eu na minha cafeteria, o pessoal pedia assim, eu quero um pão na chapa e um cappuccino, né? O pão na chapa era um pãozinho pequeno. Quando eu cheguei aqui, fiquei com vergonha, porque o pão na chapa deles é isso aqui, Maurício. Verdade. É uma Muito delícia. interessante. Eu fui para Gibraltar também, antes de a gente se conhecer, junto com o Henrique, e a gente passou ali na Espanha, depois de Sevilha, porque Gibraltar é um território inglês dentro da Espanha, né? Uma coisa encantadora também. E aí a gente parou em um lugar para tomar café de manhã. Foi semelhante isso. O rapaz pegou um pão desse tamanho, aí ele fez na chapa, foi muito bom, muito gostoso também. E eu demorei mais com o Henrique para comer. O Henrique já foi bom. Quero mandar um abraço aí, Henrique. Saudades de você, e vocês estejam bem aí junto com seus pais, tá certo? Mas olha que interessante, Silvia, você comentando toda essa questão e coisas importantes que você falou do empreender aqui em Portugal. Conhecer o mercado, conhecer o público, né? Conhecer o seu produto, se não vai estar muito lotado na região. Inclusive, também é muito importante conhecer as regras do país, a lei, legislações de como empreender, até porque também muitos brasileiros ou nativos de outros países que têm a possibilidade de entrar em Portugal, no nosso caso especificamente, Brasil e Portugal têm um acordo, um tratado de amizade em que os cidadãos podem circular como turista. Então a grande maioria vem como turista. Agora, se deseja empreender, tem visto para empreendedor também. Aí se torna interessante isso daí, né? Agora, Silvia, por que então Portugal? Você falou desse cruzeiro lindo, maravilhoso, por cidades lindas, inclusive Cádiz está ali pertinho de Gibraltar. E por que agora Portugal, e como que você veio parar em Faro? Então, o final do meu cruzeiro, né, na Alemanha, me levou até a outra cidade, que é Hamburgo. Mas daí eu tinha que voltar para o Brasil. E eu queria muito conhecer Sevilha, e quando abri o mapa, apareceu um aviãozinho do lado aqui de Sevilha, e escrito Faro, Aeroporto Internacional Algarve. Falei, meu Deus, e eu trabalhando a minha cabeça se eu ficaria em Lisboa com os meus amigos, ou se eu iria para Porto visitar a Marisa Trigo. Marisa, um grande abraço. E aí a opção foi ficar em Faro, porque é capital, e eu vi o ecossistema no mapa da fauna marinha que me encanta. E assim, é um estigma meu, né? Eu fiz um tempo de faculdade de biologia, mas não concluí. Então, assim, eu sou mergulhadora desde 1982. Então, assim, eu gosto da vida marinha e gosto da natureza. E eu tava assim, em casa, antes de sair no cruzeiro, eu tava pensando, eu só vou passar por cidades maravilhosas, grandes, antigas, praticamente um museu a céu aberto, mas não tem preço. Verdade. No final de um passeio, você estar em contato com a natureza e realmente fazer essa recomposição para depois retomar, voltar para casa, é uma energia, assim, eu não consigo passar nem a 10ª parte do que está acontecendo aqui para as pessoas, né? O pessoal em casa, olha, esse nascer do sol, o café da manhã, o ar daqui, tudo é diferente, né, Maurício? Verdade. Muito é 20 interessante. graus, mas é 20 graus de verdade, né? Não é aquela sensação abafada, você olha em Jundiaí, o outono de 25 graus, mas é um abafado, é úmido, né? Então, assim, se fica
o dia inteiro colado, assim. Tá na praia, assim, mas, olha, não tem nem pernilongo, não tem aqui, gente. É incrível, sabe? Eu fiquei pensando assim, nossa, Ilhabela que tá cheio de borrachudo, né? A vida marinha, eu falei, ixi, vai ter borrachudo lá pra caramba. Mas não tem, não Olha, tem não. é mesmo. Você lembra uma vez eu fui pra Ilhabela também com uma amiga, quero até mandar um abraço pra ela, Andréia, tá certo? Toda a sua família, os seus pais, que uma certa vez me recebeu muito bem. Guardo com carinho aquela oportunidade que estivemos juntos, tá certo? E eu lembro também dos borrachudos, agora você me fez lembrar dos borrachudos lá de Ilhabela, muito interessante. Aí, pessoal, olha como que é interessante pensar e agora conhecendo a história da Silvia nesse sentido, como uma viajante brasileira ou na Europa e por fim em terras lusitanas. Agora, então Portugal, você veio para cá porque tinha acabado o turismo, o cruzeiro, e aí você veio aqui porque você tinha visto essa questão do aviãozinho ali. E você conhecia alguma coisa aqui? Não conhecia nada? Não, de Portugal não. Eu já estive 3 vezes na Europa, mas eu fiquei na Itália, Paris, fui a Frankfurt, fui à Espanha, Madrid, né? Mas Portugal era uma curiosidade muito grande, né? Pela facilidade da língua, eu ponderei que seria mais fácil eu me comunicar aqui. Mas você tem que ter o inglês na ponta da língua. Tem que ter. Se você não tiver, meu amigo, vai ficar difícil. Difícil. Além, Silvia, também você comentou num ponto interessante, porque assim, por mais que a gente fale português, é semelhante, mas você observou, provavelmente, tem muita coisa diferente, né? Tem muita coisa diferente. Eu costumo sempre dizer também, tem palavras que pode dizer no Brasil e aqui não pode. Tem palavras que pode dizer aqui e lá no Brasil não pode. Não sei se você já passou por alguma, você já aprendeu alguma, não? Não. Ok, tem muitas interessantes que a gente pode dizer aqui tranquilamente. Por exemplo, mulher, rapariga. Se no Brasil a gente chama mulher de rapariga, não é? Então assim, tem palavras que já é diferente. Nos dois países tem o inverso. Me permita até dizer também, nós somos adultos, estamos aqui na internet, mas por exemplo, aqui quando se pede um preservativo é a marca Durex. Então, se vamos supor que você fosse uma portuguesa, eu chegasse, não soubesse, falasse, Silvia, me dá um Durex. Pra gente o Durex no Brasil é a fita colante. Só que aqui Durex é preservativo. Imagina eu pela primeira vez chegando sem saber. Você tá no hostel, você tá numa loja, você tá na rua, eu vou pedir uma informação, minha bolsa rasgou, eu peço a sua ajuda. Eu falo, me dá um Durex. Para você portuguesa seria um preservativo. Olha o choque cultural. Então, por mais que a gente vê que são palavras parecidas ou um idioma parecido, tem muitas palavras que não pode ser dito, né? Mas tudo bem, isso aí é uma questão pra gente aprender também. Bom que você não passou por isso, por nenhum constrangimento e tal. É claro que também a gente vai aprendendo e muitos portugueses também sabem, quando é um estrangeiro, ele sabe relevar e entende que, né? E também vice-versa quando acontece lá no Brasil. Mas muito legal. Ô Silvia, e aí, quando você chegou em Portugal, quais cidades você teve a oportunidade de conhecer? Você veio para Faro, né? Pessoal, lembrando que Faro é a capital do Algarve. Aqui eles costumam dizer regiões, que para nós seria estados. Então em Portugal são cerca de 18 regiões, ou 18 estados, como se fosse para a gente do Brasil. E aí nós estamos no litoral sul de Portugal, na capital Faro. Aqui no Algarve você conheceu outras cidades também? Como que foi? Então, eu conheci Olhão e ficou faltando conhecer Albufeira. Eu tenho um protocolo, Maurício, que é assim. Você vem pela primeira vez no lugar e você não pode conhecer tudo. Porque daí você fala assim, você chega em casa e fala assim, ai, eu tenho que voltar para lá. Boa estratégia essa. Tem que ter, tem uma desculpa para querer voltar. Então, assim, conheci só Olhão, fiz o passeio do Farol de lancha, que foi muito lindo. Ao entorno do Farol tem um vilarejo, tem pessoas que moram Isso lá em Olhão? Aqui. Em Faro? Saindo de Faro, com uma lancha da Formosa, vai até o Farol.
Então é um passeio que leva 3 horas. Uau. Ele vai parando nas Entendi. ilhas, né? Se quisesse até dar um mergulho, teve passageiros que parou para mergulhar. Então eu achei assim muito interessante. E o clima, né? Então assim, nós estamos quase que na faixa do Equador, Sim. um pouquinho do Equador. Passou do eixo de Greenwich, então a temperatura já é diferente. Então é um ambiente muito agradável. Eu achei que seria alguma coisa escaldante, mas não é. Nós estamos em maio, a temperatura tá uma delícia aqui no local. Você veio numa época muito boa mesmo com a temperatura, porque antes estava o frio, estava o inverno, Sim. E agora daqui a pouco vai chegar o verão. Então você chegou no meio termo. Pela primeira vez, eu estou aqui há 3 anos, pela primeira vez choveu muito, nós temos visto chuva. Os outros 2 anos a gente não viu tanta chuva, então desde dezembro está chovendo. O Natal foi chuvoso, passavam uns dias tranquilos, daqui a pouco chovia de novo, então foram vários momentos de chuva até agora aqui na região, pelo menos aqui de Faro. Porque esses 2 anos que nós estamos 3, mas uns 2 anos anteriores não tinha visto tanta chuva. E você chegou justamente depois que tinha acabado as chuvas. E tudo indica que agora vai esquentar bastante, né? Tanto que tá fazendo bastante calor durante o dia e tal. Mas olha que interessante. Ô Silvia, e você, quanto que foi esse passeio? Mais ou menos assim, alguns passeios que você fez. Você se recorda mais ou menos o valor? Aqui, desse pro Farol foi 30 euros. E do Olhão, eu chamei um táxi, que foi também uns 30 euros daqui lá, né? E de volta. Daqui para Olhão. Daqui para Olhão. Você mesmo tá em Albufeira, né? Que é um pouco mais longe. E esse passeio de Sevilha, ida e volta, eu paguei 40 euros. Ida e volta, com aquele ônibus que nós nos conhecemos na rodoviária, 20 para ir, 20 para voltar, porque é um ônibus de traslado regional. Então é assim, aqui do lado tem um ferry boat que vai para a cidade, que custa 3,50 ida e volta. O ônibus que sai aqui do Pontilhão, que vai até o aeroporto, custa 2,40. Então são valores, assim, eu não trouxe muito dinheiro. E aquilo que eu como, às vezes dá 10, dá 12, dá 8, dá 7 euros. Então é assim, você tem que ter uma reserva. Eu pus na minha cabeça, antes de sair do Brasil, que eu ia gastar em torno de 80 euros por dia. Mas eu não tô gastando isso, porque eu tô num hostel. Então você vai ao mercado, você compra as suas coisas e vem preparar aqui. Então fica muito barato. É verdade. E você comentou uma coisa muito legal, Silvia, essa questão aí de se organizar e comer na própria residência onde você estiver hospedado, e também essa questão do planejamento, porque às vezes nem sempre viajar é tão caro. E é interessante pensar, Silvia, que às vezes a gente vê lá no Brasil, é tão caro viajar dentro do Brasil, né? E às vezes viajar para a Europa é tão mais em conta. E também se usar essa estratégia de comprar nos mercados, que é muito barato, e você faz aqui no hostel onde você estiver hospedada. E não sei se você também percebeu, muitos lugares são bem conta de comer também aí na rua, não é? São. Não é nada assim exagerado. Ontem nós comemos um taco, né, no restaurante mexicano. Custou R$7, enorme. Depois eu vou te mandar a foto. Eu lembro que você mandou, com vários ali assim. Nossa, várias composições. E assim... Qual o valor mesmo? 7 euros. Olha que bom. Para comer um taco. Pois é, família imigrante de valor. Olha quanta experiência, quanta história legal. E como eu já disse, o nosso objetivo hoje é de conhecer Portugal através da história de uma viajante brasileira. Ô Silvia, você comentou esses detalhes todos sobre empreendedorismo, sobre a sua viagem, sobre o porquê você chegou a Portugal. E observando também assim,
Você olha o mercado de trabalho aqui, você chegou a observar algum detalhe de mercado de trabalho? Porque a gente recebe muita pergunta também, Silvia, as pessoas falam assim, eu quero ir para uma cidade que tenha muito emprego, eu quero ir uma cidade que dá para escolher fácil. E uma das coisas que a gente fala constantemente no nosso canal, junto com a família Imigrantes de Valor, nem todo imigrante consegue trabalhar na mesma profissão que ele tem no Brasil. Aqui é uma nova cultura, são novas, de repente, novas profissões, novas formas de trabalho. Você conseguiu observar, principalmente em Portugal, mas até outros países, se você quiser comentar também, como que é essa questão do mercado de trabalho, principalmente para imigrantes? Eu acho que a questão do trabalho para quem chega de fora, ela deve também passar por um crivo de pesquisa da sua parte lá no Brasil, aonde você quer se dedicar. Se você sai do Brasil já com foco e habilidades para atender público, não se importar de tirar uma mesa, de servir, o cliente chegou numa área que está a janela fechada, perguntar para o cliente se gostaria que abrisse ou mantivesse fechado. Então, assim, a empatia que você tem que ter pelas pessoas e pelo local novo onde você está, tem que ser prioridade na sua pesquisa. Legal. Então, quando você chega com essa bagagem cultural, porque você já estudou e você foi no Brasil num restaurante, você observou como o garçom te atendeu, como que ele te apresentou os produtos, se ele traz uma carta de vinho para você ou não, se ele já te coloca um antipasto, qual é a regra da casa. Porque nós estávamos andando ontem em Olhão e estávamos escolhendo o restaurante. E nós estávamos às 2h30 da tarde, caminhando pela calçada. Então, tem horários da cozinha que está funcionando ou vai fechar. E aí nós ficamos um pouco na dúvida o que iríamos comer. E o garçom já veio e falou assim, não, já fechou a cozinha. Aí nós ficamos parados na calçada, tipo, opa, desculpa então, né? Então, assim, queimou o restaurante, porque ele subestimou o potencial de 2 turistas que iam comer a comida dele e que poderiam ser multiplicadores da marca dele. Ele simplesmente disse, não, está fechando a cozinha e não vamos mais atender. Então, assim, o funcionário que chega, ele vai ter que se flexibilizar às regras do estabelecimento onde ele vai trabalhar. Pelo que eu vi, não se ganha muito, né? Tem que trabalhar muito e ganhar valores que mal dá para viver. Aqui tem essa realidade, que aqui tudo é baseado no salário mínimo. Então, assim, eu vejo a possibilidade de trabalho, mas o perfil da pessoa que se submete a esse novo trabalho é que tem que ser estudado, né? Então, assim, quando eu me aposentei, eu era funcionária do tribunal, gabinete de juiz, atendimento ao público, equipe cartorária, advogados, promotores. Era um público de pessoas, mas de autoridades. Então eu conseguia juntar essas duas coisas e oferecer um serviço de carinho, de atenção, de empatia. Quando eu me aposentei e montei a minha cafeteria, aí as pessoas ficaram assim, puxa vida, mas ela vai servir uma mesa? Ela vai tirar um cafezinho? Ela vai limpar o chão? Ela vai lavar o banheiro? Então, assim, eu me submeti a isso. Aquilo para mim era carinho, sabe? Tradução de atender uma pessoa é isso aqui, Maurício, sabe? É pensar no guardanapo, é pensar no pratinho para apoiar o seu lanche, se o seu suco vai estar adoçado ou não. Então, essas coisas que a gente estuda antes, né? Que eu para ser empreendedora no Brasil,
eu fiquei mais ou menos uns 8 anos estudando. Fiz curso no Sebrae, fiz curso pela igreja, que eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que bom. Né? Nós temos 5 livros que a gente estuda de doutrina evangélica: Velho Testamento, Novo Testamento, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Então, a igreja proporciona também aulas de empreendedorismo e de autossuficiência. Esse curso de empreendedorismo levou 3 meses para mim fazer, né? E o certificado vem de Salt Lake, nos Estados Unidos, que é a sede da igreja. Então, assim, se pensa em todos os detalhes, né? Na economia, no investimento, na execução, no crescimento. Olha que interessante. Quando existe uma queda de clientela, a procura pelo novo nicho de clientes, o que o cliente está procurando. Se eu só estou vendendo ovos, mas será que eu posso fazer a entrega de ovos? Olha. Então, sabe, você compra uma bicicleta. Não, mas eu quero um carro. Calma, você ainda não tem capital suficiente para fazer a entrega de carro. Mas você tem como ir de bicicleta, fazer entregas curtas. Então, isso vai fazendo que o cliente, a fidelização do cliente. Verdade. Não é vender uma única vez, Não, é vender várias vezes. O difícil é vender a segunda vez. A primeira vez você vende, é fácil. O difícil é vender a segunda. Então, quando você tem uma fidelização de clientes, você sabe todo dia com quanto você vai trabalhar, né? E qual vai ser o seu rendimento. Então, tudo é estudo, tudo é pesquisa de uma outra língua, de uma outra cultura. Se o meu orçamento, eu poderia ter ficado num hotel chique, ou se o meu orçamento, eu posso ficar num hotel simples, num hostel, né? Então, a diferença de diárias, por exemplo, eu tô partindo hoje e vou para Lisboa. E eu tenho que ficar uma noite em Lisboa, porque o meu voo só sai amanhã cedo para o Brasil. Também uma outra questão é o valor do bilhete aéreo. Então, saindo de Faro para Viracopos, o bilhete custou R$ 1.900, né? Então, assim, que eu posso parcelar esse bilhete para pagar, e para ficar hospedada uma noite em Lisboa, eu vou estar pagando R$ 600. E aqui no hostel, no Wax... R$ 600? R$ 600 uma noite. Em euros daria mais ou menos 120, mais ou menos, né? Pelo câmbio que tá agora, né? Isso. Tá. Então, olha só, 120 euros mais ou menos nesse que vai passar uma noite. Uma noite. É um hotel lá em Lisboa. Lá em Lisboa. Certo. E aqui no hostel, eu paguei todo o período de 8 dias por 226 euros. Olha que interessante. Deu quanto por dia? 28 euros. 28 euros por dia. Então, 8 dias deu? 226. Olha que interessante, pessoal. Então, para quem sempre pergunta aí também, o hostel é uma boa opção também. E olha que interessante tudo isso que a Silvia falou, pessoal, de economia, de saber usar as estratégias ali, Sim. de aprender também, de pesquisar a questão do mercado. E a gente costuma também dizer, Silvia, assim, ó, como eu até disse, nem todos que vão chegar vão conseguir trabalhar na mesma profissão. Sim. De primeiro momento, a gente até fala, olha, pega qualquer emprego, não é emprego que escraviza nem que explora, mas qualquer emprego para quê? Para ter dinheiro, para se manter, porque nem sempre vão chegar e vão conseguir já um emprego na profissão que deseja, que almeja. E assim que tiver a oportunidade e iniciar o processo ali dos primeiros documentos, aí sim, aí vai se planejando com essa pesquisa que é muito importante lá desde o Brasil, como você disse, e aí vai estabelecendo agora também aqui o seu projeto de vida, né? Porque a gente até comenta, emigrar é nascer de novo. Novo documento, novas amizades, nova casa, nova rua, novo país. Né? Então isso é muito interessante também. E a sua história se torna interessante e diferencial, por quê? Porque é uma viajante, pessoal. Uma viajante, vou repetir aqui, que é muito interessante isso, uma viajante brasileira em terras lusitanas. Mas é isso aí. Ô Silvia, e que você poderia indicar agora também pra gente no fechamento do nosso podcast
qual livro você poderia indicar para toda a família Imigrantes de Valor? O que você falaria para eles também de conselho? Assim, antes de falar essa parte do livro, eu lembrei de um detalhe aqui. Você, como uma mulher experiente, muito sábia por toda a sua história, você já viajou para outros países, como você comentou. Como que você viu, ou como que você vê, e o que você poderia aconselhar a toda a família imigrante de valor, inclusive as mulheres imigrantes de valor, quando desejam vir para a Europa? Olha, eu gosto sempre de me vestir de maneira recatada, né? Então aqui eu vi na praia muitas mulheres com topless e biquínis bem cavados, né? Como Brasil, Copacabana, Rio de Janeiro. Mas eu acho que o recato e a discrição, eles não agridem, né, a população local, porque o europeu, ele vem de uma tradição de reis, de monarcas, né, de um império que a gente não viveu no Brasil, né? Então é difícil eu fazer essa comparação de costumes femininos passados com relação à nossa nova geração. Tem jovens que andam de shortinho pela rua à noite? Tem, mas é porque os cavalheiros, os meninos, os rapazes respeitam. Então essa questão cultural, ela também tem que ser pesquisada. Então se você, por exemplo, eu tô com uma bata indiana, né? Então ela tem manga e tal, discreta. Poderia estar na praia fazendo essa entrevista de biquíni? Poderia, mas é do meu perfil, é da minha índole ser uma pessoa discreta e recatada. Eu acho assim que a elegância, ela é um cartão de visita que nunca se queima. Agora, você numa primeira abordagem, você se apresentar de maneira assim mais liberal, a mensagem é como o durex, né? Para quem olha de fora, vai falar assim, ali parece que pode tudo. E não é assim. Eu acho que cada um de nós tem a sua índole, o seu caráter, a sua educação familiar, né? E isso tem que ser sempre valorizado. Legal. A cultura do seu berço, que o teu pai e a tua mãe ensina a respeito de elegância e de apresentação, de compostura, isso não pode ser substituído. Verdade. E também, né, Silvia, até lembrando, porque assim, infelizmente, muitas vezes o Brasil vende o seu povo de maneira equivocada, né, para a Europa, para outros países ao redor do mundo. Inclusive essa questão também, as mulheres muitas vezes acabam sendo mal vistas por causa de histórias do passado, muitas coisas que a gente acaba conhecendo e vendo também na Europa, né? E inclusive também é muito importante pensar, porque assim, o que você falou, essa questão assim da elegância, ela se adequa em qualquer ambiente, até na praia. Pode estar numa festa de reis, pode estar numa festa de 15 anos, pode estar numa festa de casamento, pode estar na calçada da sua casa. A elegância vai te colocar em todos os ambientes de forma agradável. E como você falou, a primeira vista vai marcar o que eu vou enxergar em você, não é? E vice-versa. Então isso é muito interessante o que você comentou. A primeira imagem é que grava nas pessoas a seu respeito. A elegância é uma rua de duas mãos, vai e volta. Se você quer ser bem tratado, você apresenta pelo lado de fora mais ou menos o que você é pelo lado de dentro. Às vezes a gente faz às vezes a gente tem algumas surpresas, né? A pessoa muito elegante que nos trata mal, né? Que não tem educação, que é grosseiro, que se posiciona de maneira assim, descontraída, mas equivocada para o ambiente onde ela está se apresentando. Então eu acho que você saber o seu lugar faz toda a diferença. Verdade, verdade. Muito bom, pessoal. Então, olha só mais um conselho de uma viajante
brasileira aqui em terras lusitanas. É isso aí, família. Mais uma vez, então, aprendendo aqui agora também sobre esse conselho, sobre a elegância, sobre a modéstia da mulher brasileira ao redor do mundo. Ô Silvia, no nosso fechamento aqui do nosso podcast, a gente até comenta sempre com toda a família Imigrante de Valor, cada convidado nosso indica um livro. Que livro que você indicaria? Na verdade, eu até comentei contigo, né, que o primeiro livro, geralmente a gente indica a Bíblia. Agora, qual seria o segundo livro que você indica? Você pode ser de história de vida, de empreendedorismo, de viagens, ou até de biologia também, que é uma coisa que agora eu vi que você gosta também. Que livro que você indica aí para nossa família Imigrante de Valor? Olha, um livro de filosofia, o título dele é Médico de Homens e de Almas. Nossa! A escritora é britânica, Taylor Caldwell. Nossa, Silvia, você foi longe de novo. Você antes fez pensar lá no... Não é no mosquito que pica lá? Da Ilha Bela? Do borrachudo? Do borrachudo, Silvia, você fez eu viajar agora. Sabe por quê? Quando você falou esse Médico de Homens e de Almas, eu falei, eu já li esse livro. Mas aí me deu uma pequena dúvida. Mas realmente eu tenho esse livro lá no Brasil. Eu li através de um amigo muito querido que infelizmente partiu, inclusive esses dias. Partiu para a eternidade. E nós sempre gostamos de estudar muito também. E ele falando desse livro. E eu li esse livro também. Olha que interessante. Olha, é um tijolo, são quase 700 páginas, mas eu já li 5 vezes. É o meu livro de cabeceira. Ele é prolixo, é um romance, mas que a escritora levou 40 anos para escrever. E ela relata a história de Lucas, o apóstolo Lucas, médico, e que na primeira metade do livro conta a história dele menino, e na segunda parte, ele já médico, que ele se formou em Antioquia, ele recebeu um anel de César, do imperador, e aonde ele chegasse, ele poderia ser bem recebido e bem tratado, como sendo um médico viajante que andava nas galeras. E é um livro que a escritora faz você entrar na história. Parece que ela está relatando e você está ali assim na sombra dela, olhando os lugares que ela está te mostrando. Agora, ó, tá batendo um vento gostoso aqui. Ela faz você sentir esse vento, lendo essas páginas. Então foi um aprendizado muito grande para mim ter a oportunidade de ler esse livro. E quem lê enriquece vocabulário, enriquece cultura. Eu fui pesquisar mais sobre a vida do apóstolo Lucas, que ele era grego, e ele não viu Jesus, mas no livro, né? Ele não vê Jesus, mas a meta final dele é surpreendente. Então vale a pena ler. Não vou contar o final para vocês do livro, senão vocês não vão ler. Legal, mas muito é fantástico. Bom. Nossa, Silvia, que legal, que lembrança boa, que indicação maravilhosa, pessoal. Procure aí, Médico de Homens e de Almas. A escritora é Taylor Caldwell. Isso mesmo. Então, pessoal, muito legal essa indicação, muito interessante. Nossa, me fez viajar. Nossa, alguns anos atrás, quando eu li esse livro também. E como eu tenho uma biblioteca grande no Brasil, como a gente não pode trazer, né? Ela tá lá de lembrança, mas vamos ver tem mais pra frente. Tem um e-book agora, né? Também tem um e-book, verdade. Isso mesmo, muito legal. Pessoal, nós estamos fechando aqui o nosso podcast ImigraCast, mais uma vez com a Silvia Gaspari, de Jundiaí, São Paulo. Eu espero que vocês tenham gostado aí de cada história, de cada detalhe que ela compartilhou aqui com todos nós, tá certo? Ô Silvia, pra gente encerrar, que conselho você daria agora para toda a família imigrante de valor, que na grande maioria são imigrantes ou desejam emigrar, mas também até para os viajantes, para as viajantes também? Que conselho você dá aqui? Ou palavra de incentivo, orientação, o que você colocaria aqui? Olha, Maurício,
No Brasil, às vezes alguém me abordava lá no meu trabalho, né? Dizia assim, eu nunca vim ao fórum, né? E eu dizia, você vai ao hospital com frequência? Aí a pessoa dizia, não, mas às vezes, mas fórum eu nunca vim. Então, para quem está querendo viajar ou quem quer emigrar, é assim, tem que ter uma viagem por ano, tem que ter. Na sua vida você tem que fazer uma viagem por ano. E a outra coisa fundamental é a oração. A palavra oração, Maurício, ela é a composição de 2 verbos, orar e agir. Então você ora e entra em ação. Muitas vezes você vai ficar na dúvida se vem para cá, se não vem, se lá no Brasil você abre um negócio, se você tem que fechar. Tudo por oração. Faz a sua oração, reza, peça a Deus. Se não for permitido por Deus, Ele vai cortar da sua vida. Você vai entender que você tem outros caminhos a seguir. Mas se chegou a hora, Maurício, nem que passe o céu e a terra, você vai fazer sua viagem, você vai conhecer novas culturas, você vai criar mais coisas na sua imaginação, mas que não fique só no lúdico, né? Naquela parte contemplativa. Eu tô orando, tô na igreja, não saio da igreja, eu oro todos os dias. Ora, veste a roupa e entra em ação. Vai pro mercado, vai fazer compra, vai limpar a casa, vai organizar as coisas, entre em ação, Maurício. Então, assim, toda vez que você fizer uma oração e a resposta for suave, aquilo vai te dar certeza que você vai estar no caminho certo. Nossa, pessoal, olha só. Se fosse planejado esse fechamento, talvez daria errado. Mas olha só, o que nós mais falamos, Silvia, aqui, é que as pessoas peçam direção a Deus. Essa questão de migrar, esse projeto de migrar, em qualquer situação, tem que pedir direção a Deus. Se Deus falar, segue em frente. Mas que ela tenha essa certeza da direção de Deus para não ter dúvida, né? Além como a Silvia falou muito bem, da oração, orar e agir, que a gente pede direção a Deus e vai pesquisando, vai conhecendo, vai se planejando, tira passaporte, compra passagem, se planeja como vai ser, procura conhecer um pouco do país, igual a gente fala, até você citou um momento aqui da questão da linha do Equador, nós estamos acima e é o inverso do Brasil, né? O sul é menos frio e o norte já é frio, diferente do Brasil. Então, a gente sempre aconselha também as pessoas pensar nisso também, porque as pessoas geralmente elas só pensam em trabalho e aluguel. Mas elas não têm noção que o norte é muito frio, principalmente no inverno. Então, será que as pessoas do Nordeste vão conseguir se adaptar? Então, é um processo de aprendizado, pessoal. E além do aprendizado, junto com o nosso canal e o nosso grupo do WhatsApp, o principal é isso, é Deus. Deus falando, e importante, Silvia, também pensar assim, Deus é aquela pessoa, ou aquele Senhor, no sentido de Ele dar a última palavra. Porque quantos amigos nossos, quantos membros da nossa família Imigrante de Valor falam assim, acredito que até você, quando você se aposentou e você falou do negócio, as pessoas falam assim, você vai fazer isso, mas qual que é o problema? Você vai viajar, você vai mudar de país, não tem problema. É que a pessoa caminhou, sempre viu a nossa história de vida, acha que a gente não tem capacidade. Agora, se ainda tem Deus para confirmar um projeto como esse, ponto final, basta. Né? E isso é muito interessante. E aí, isso se torna muito interessante. Então, Silvia, muito legal. Tá chegando. Pessoal, verdade. Em alguns momentos a gente precisou parar aqui e agora é o avião da Silvia que está aqui. Tá chegando. Vocês acabaram de ver, agora há pouco pousou aqui um avião, tá certo? Nós estamos aqui ao lado do aeroporto de Faro, tá certo?
3 quilômetros daqui? 3 quilômetros. Nossa, muito bonito, pessoal. Aqui, essa região eu não conhecia. Com certeza eu voltarei aqui, como a Silvia falou. Eu não vou conhecer tudo mesmo, vou precisar voltar por aqui. Eu vou querer gravar alguns vídeos no aeroporto. Quero gravar também essa região aqui, que é muito bonita, para vocês conhecerem aí também, pessoal. Inclusive, divulgar vagas de trabalho aí, como você já conhece também sobre o nosso canal. Ô Silvia, foi um prazer mesmo falar com você. Na verdade, foi um prazer conhecer você naquele dia. A gente conversou rapidinho ali, conseguimos trocar o telefone. E eu já fiz um convite para a Silvia participar do nosso podcast. Ela ficou muito feliz, eu também fiquei. Teve essa recepção aqui muito bonita, muito agradável. Eu só tenho que te agradecer, tá bom, Silvia? Por te conhecer, por conhecer agora um pouco a sua história. E a Silvia está retornando para o Brasil hoje, como ela falou. 4 horas você entra no avião, não é isso? Ela vai para Lisboa, nós estamos em Faro. Depois ela vai para Lisboa, vai passar uma noite ali em Lisboa e amanhã ela retorna para o Brasil. Você vai conseguir passear por ali ou não? Vai ter que ficar só no hotel ou aeroporto? São 17 horas de repouso que eu quero aproveitar e descansar. Ah, tá certo. Porque eu já conheci Lisboa no caminho do navio. Então, assim, todo o centro de Lisboa eu já conheci. A parte do aeroporto não, mas como são 17 horas de intervalo e a viagem inteira saindo daqui para chegar a Viracopos, vai dar 27 horas de traslado. Então, eu quero me recompor para chegar em casa e abraçar todo mundo que apostou que eu viria para cá e me deu o maior apoio. Muita gratidão, muita gratidão. Partiu, Brasil! É isso aí! Partiu, Brasil! É isso mesmo. Pessoal, então eu quero agradecer você que nos acompanhou até esse momento, tá certo? Todos os amigos da Silvia que está conhecendo o nosso canal agora, Imigrante de Valor, através dela. Um grande abraço para vocês, um beijo também, tá certo? Foi um prazer conhecê-la e agora compartilhar a história da Silvia aí com todos vocês, quem não conhecia até então. Pessoal, eu só quero pedir aquele like, né, Silvia? Dá o like aí. Põe um joinha aí, gente. Isso. Ajuda o Maurício. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo e também você que é novo, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, tá certo? Para receber os nossos conteúdos constantemente. E lembra-se, pessoal, olha só o tipo de conteúdo, as pessoas que nós trazemos aqui para vocês conhecerem a história. Então nos ajude com aquele desafio da reciprocidade, do carinho da reciprocidade. Porque nós estamos no projeto, Silvia, de bater 10 mil inscritos. Ai, que legal. Então nós contamos com a ajuda de vocês, que é tão fácil, é tão simples, não é? Sim. A gente se dedica aqui, faz bons conteúdos, ótimas histórias, ótimas pessoas, e vocês nos ajudem com esse objetivo de 10 mil membros na família Imigrante de Valor. Pessoal, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Nossa, Maurício, que entrevista legal. Muito top, hein? E aí, gostou da minha performance? Ótimo, aí ó, tá vendo só? Não é fraca não. Vamos ver se deu. Cidade próxima à minha. Você tá falando muito alto. Eu tenho o prazer de receber uma pessoa especial que nós nos conhecemos aqui na capital Faro. Ela se chama Silvia Gaspari. Eu até perdi o fio da meada. Acho que eu vou iniciar de novo.